Boa noite, irmãos. Pode se assentar. Deus abençoe. Todos nós temos o privilégio de estar aqui nesse tempo bastante comprometedor com a saúde. Temos visto nossas crianças passarem pelo surto da catapora, né? Quase todas as crianças pegando catapora, e é uma época propícia para as doenças do inverno. E eu sei que os hospitais estão cheios, postos de saúde. Nós estarmos aqui nessa noite é motivo de sermos agradecidos a Deus, porque Ele nos deu essa saúde para podermos estar aqui, né? Mas essa questão da catapora, as mães não se preocupem tanto, não. Todos nós passamos e não morremos, não. Estamos aí. É uma fase, já que tem que passar, que passe logo, que pegue logo, né? E deixa que aconteça. Você tem muito cuidado, às vezes vai sofrer mais ainda. Então deixa se enrolar aí, deixa pegar mesmo, e já passa uma semana, duas aí, logo a coisa fica resolvida e você fica também imune. Antigamente, nós já nascemos, né? Crescemos com o pé no chão. A gente vê o sapato depois de 10, 12 anos de idade, é que você foi conhecer um sapato de borracha, né? Não era esse sapatinho bonito, esses tênis de marca que nossos jovens têm hoje, não. E hoje a mãe não deixa o filho colocar o pezinho no chão, porque tem problema. E por isso nós vemos essa molecada tudo aí, qualquer ventinho já dá problema. Nós fomos criados aí igual índio, rolando no chão, sem camisa, tomando chuva, no molhado, pega gripe, sarava. E hoje todo esse cuidado, o que está adiantando? As crianças continuam se enfermando da mesma coisa, muitos cuidados além, né? Além, se você vê os índios, como eles nascem e crescem, então você ficaria surpreso de ver a saúde que eles têm e da maneira que eles são realmente criados, né? Então, um ventinho, a mãe já não tira, não posso sair no vento, porque pega um resfriado. Já tem que se enrolar tudo, e esse cuidado além, né? E chuva, não pode pegar uma gota de chuva, criança não pode. Isso nós vemos, então, uma preocupação além, exagerada. É como diz o profeta, que aqueles esquimós, eles não tinham doença. Por eles não terem doença, estar sempre no gelo e não terem doença, assim que o homem branco esteve lá, os homens civilizados, matou milhares deles com um resfriado, porque eles não tinham anticorpos suficiente para resistir aos resfriados, então eles morreram com um resfriado. E a gente vê que se você protege demais, o próprio organismo não prepara o que você está preparando para ele. É cobertor, é capa, é colete à prova de tudo. O dia que se encontrar sem essa proteção, é claro, o próprio organismo não teve a oportunidade de desenvolver sua própria defesa. Por isso que Deus trata nós como filhos e já joga nós aí, ó, vai ser provado. Nasceu, meu amigo, batizou na mensagem, a coisa pega, porque com isso vai fazendo você criar anticorpos, você vai se preparando para a batalha que vem. Então essa questão de catapora, varicela, de graças a Deus ainda que na nossa época isso aí era comum, era todos os anos praticamente, né? Hoje, difícil ter essas coisas. Catapora, varicela, sarampo, eram coisas que... a tosse comprida, né? Que o nome mais bonito agora é coqueluche, né? É coqueluche, mas nós era tosse comprida mesmo. E qual era a outra? Tinha uma outra que era maleita, né? A época da maleita, que tem outro nome também, que eu não sei o que é, mas é maleita, né? Você tremia de frio. Tinha que passar, tinha que pegar, malária, né? É malária. E assim por diante. Mas então, eu creio que Deus nos preparou para viver num tempo, e dentro desse tempo Ele nos dá também a nossa proteção. Assim como Ele nos protegeu espiritualmente, nos dando a palavra, a mensagem para hoje, fisicamente também Ele nos prepara para resistir
estas enfermidades que surgem a cada dia. Melhores médicos, melhores hospitais, mas contudo o povo continua morrendo com enfermidades. E Deus tem nos guardado chegar até aqui, então nós temos motivo para agradecer o Senhor. Amém? Graças a Deus, né? E lembrando que domingo nós teremos a Santa Ceia, e amanhã, sexta-feira, amanhã é quinta-feira, sexta-feira, nós vamos proclamar mais um jejum e oração. E para a igreja, aqueles que desejarem jejuarem nessa próxima sexta-feira, aí às 8 horas da noite, nós vamos estar aqui na igreja, orando por todos os pedidos. Você que está na internet e quer fazer parte desse círculo de oração e jejum, nessa próxima sexta-feira, nós vamos estar aqui às 8 horas da noite, orando. Então você pode entrar em contato através do nosso site, pedindo oração, ou também anunciando que você estará junto conosco nessa campanha. Estamos procurando fazer sempre antes do dia da ceia, né? E já estou comunicando o pessoal de Toledo, já, o pastor Paulino já avisei, para que a igreja de Toledo também possa estar em oração nessa próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Os irmãos de Toledo que estão me ouvindo, convidados a participar dessa campanha de oração e jejum, e às 8 horas, mesmo sem transmissão, nós vamos reunir aqui para orar. Agora, não venha para outra coisa, venha exclusivamente para orar, porque nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler os pedidos de orações que chegaram até nós, o que vocês trouxerem, vamos ler aqui, e a partir das 8 e alguns minutos nós vamos então orar. Nós estamos vendo a necessidade e o quanto isso tem sido realmente de benefício nesse momento que nós estamos vivendo, quanto tem sido de ajuda para o povo. Vamos continuar fazendo esse trabalho de oração e jejum. Então, convidamos a todos que nos ouvem, os amigos secretos, os amigos públicos, né? E todos vocês que desejarem, nessa próxima sexta-feira, e vamos orar. Está ali a irmã Maria, irmão Rubens deve estar por aí também, né? Irmão Rubens, está ali, já está melhor, né, irmão Rubens? Pela graça de Deus. Teve quase do outro lado, você só não chegou na sexta, mas foi bem perto lá, né? Mas pela graça de Deus está aí, né? Passou uns momentos muito difíceis de saúde, dificuldade mesmo, esses dias, né, irmã Maria? A senhora assustou um pouco também, né? Mas graças a Deus está aí o irmão Rubens, ele não pôde ir a Toledo na reunião de ceia, e eu marquei agora lá, irmão Rubens, a ceia. Nós vamos ter ceia todo mês em Assis, na quarta-feira. Todo mês no sábado em Toledo e todo mês no sábado em Assis, né? Então nós vamos ter 2 ceias lá, quarta e sábado. Vamos atender os irmãos ali que desejaram ter a ceia, né? O vinho é bom também, né? O pão é pouco, mas o vinho dá para tomar mais um pouco. Vamos ter 2 ceias, ter mais tempo, né? Para tomar da comunhão, então nós vamos ter 2 ceias. Eu, pelo menos, tomo mais vinho do que todos vocês, porque todas as ceias que eu ministro, eu tomo vinho. Então, eu tomo mais vinho do que todos vocês. Depois vão sair dizendo que o pastor de vocês é beberrão, porque realmente ninguém toma mais vinho do que eu, do que o pastor da igreja. Pelo menos em cada culto que nós vamos ministrar a comunhão, nós tomamos lá um gole de vinho, né, irmão Rubens? Mas a gente sai dirigindo depois sem problema, não tem dificuldade nenhuma, graças a Deus por isso. É só o suficiente, né? Então nós estamos convocando para sexta-feira essa reunião de oração. Amanhã nós temos reunião com os cooperadores a partir das 7h30 da noite. Domingo, lembrando que nós vamos começar às 17 horas, né, irmão Jogley? 17 horas, domingo, é o novo horário. A igreja de Toledo também já mudou o horário para 17 horas. Então nós não vamos esquecer, vamos chegar mais cedo. E a escolinha das crianças também é 1 hora mais cedo, né? Vai ser 1 hora mais cedo. Está gostoso a escola das crianças, né? Está bastante interessante para os meninos, para as crianças aí. Estamos satisfeitos
com a colaboração da Ruth, a irmã Sandra, outras irmãs, a irmã Rosângela tem cooperado também, e as demais irmãs que estão dando um apoio às crianças. Continue assim, porque eu creio que é estabelecendo desde já um bom futuro, uma boa previdência para os filhos, quando eles aprendem a honrar o Senhor desde a sua pequena idade. Deus abençoe todos que esforçam para fazer realmente esse trabalho, né? Na próxima semana nós temos lá o casamento do irmão Eliezer, eu creio que é passando esse sábado no outro já, né, Eliezer? Lá em São Paulo. E então vamos estar lá. Monja Aglai vai estar viajando já nesse mês de agora, está de férias, né? Vai estar viajando para Minas também, vai visitar a sogra, né? E o restante da família da irmã Teresa, né? Então vão estar viajando, passeando um pouco. E a gente ora que realmente, quando você tirar férias, for passear, que seja realmente umas férias, né? Seja realmente bom voltar descansado. É valioso um descanso depois de um ano de trabalho, é um direito, e que realmente Deus abençoe todos vocês que aproveitem esse tempo para tirar férias por causa das crianças, né? Que não têm aula. Mas faça tudo com sabedoria e com prudência também, que é uma hora que o índice de acidentes é maior pelo número de pessoas que estão nas estradas. É sempre orar para que Deus possa cuidar a viagem e as férias de cada um, para ter um bom retorno. Nós voltamos à segunda, já tivemos ontem o trabalho, terça-feira. Estou muito satisfeito com o índice de irmãos que estão nos assistindo nesses programas de terça, quarta, sábado e domingo. Tem aumentado, irmão Joglaí, consideravelmente o número de assistentes nas nossas reuniões. A média que nós estamos tendo, inclusive o mês passado aumentou muito. Estou muito agradecido, porque se não tivesse sendo de benefício, com certeza não haveria interessado. Se está aumentando, é porque de alguma forma está trazendo algum benefício para nossos irmãos. Nós temos mais uma coluna agora na Luz do Entardecer, com a responsabilidade do irmão Elismar Mendes. Ele é o responsável pelas histórias, pela veracidade, ele é que assina lá embaixo. Então, sendo o irmão Elismar que falou, nós cremos, né? E eu creio que vai ser uma bênção para os nossos leitores, aqueles visitantes da nossa página, acompanhar os artigos que ele está publicando, em todas as áreas, né? E se você tem alguma coisa boa aí, você pode mandar para o irmão Elismar. Inclusive, seria até bom, irmão Elismar, que no final colocasse o seu e-mail lá embaixo. Elismar, e-mail. Quem sabe alguma pessoa tem o interesse de entrar em contato diretamente com o irmão, para fazer, quem sabe, até um comentário da matéria ou ajudar em alguma coisa. Então vai ter a opção de entrar em contato direto com o irmão, porque eu creio que é importante todas essas matérias que envolvem a nossa vida, tanto física, a vida espiritual, tudo que vier será de benefício e também de advertência para nós, conhecer algumas coisas que nós não sabemos, né? Tudo vai realmente contribuir. E eu estou, graças a Deus, por todos os colaboradores que têm proposto fazer um trabalho, todos eles, do menor ao maior, que têm se interessado em prestigiar a nossa página e ler os artigos que estão ali, como temos o Príncipe da Casa de Davi, está sendo colocado mais matéria, né? E eu agradeço muito, porque esses colaboradores são... Não, mas foi mandado 2 recentemente agora, só se não foi colocado lá, não, mas foi mandado, né? 2. Agora, semana passada. Mas está a cargo do Guilherme e está a cargo do irmão Anderson também. E do Hugo também, né? Quem sabe mandou por e-mail, eu não sei como é que eles estão trabalhando para colocar, mas foi mandado mais duas cartas. E estamos já quase chegando no final, me parece que são 38 cartas, né? Foi colocado, estão anunciando aqui que foi realmente colocado. Então, os leitores que gostam desses artigos,
Você também pode fazer um comentário lá embaixo, não pode? Escreva lá embaixo, sim, o seu comentário, a sua satisfação pelo trabalho, né, que está sendo feito. Eu creio que prestigia os nossos colaboradores, né? É como agradecer o diácono. Quando o diácono erra, não falta boca para reclamar. Mas quando eles acertam o mês inteiro, não tem uma boca para dizer assim, muito obrigado, foi muito bom. É difícil, né? O elogio é difícil. Mas você pode agradecer por eles, pelo líder de cântico, pelos músicos, pelos hinos cantados, hinos especiais. Seria tão bom ali você cumprimentar alguém, já foi muito bom. Como o pastor recebe de vez em quando um aperto de mão, um agradecimento, os músicos também e os cantores também gostariam de ser lembrados. Agora, com certeza, a hora que nós errarmos, não precisa pedir, porque vai haver aqueles que vão reclamar. Mas quando nós acertarmos, procure também agradecer por aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Graças a Deus. Nós falamos ontem no programa A Hora Tem Chegado, nós falamos sobre a mente humana, a mente natural e a mente de Cristo para compreender as Escrituras. E hoje usei um título aqui, tomei apenas duas palavras de cada significado: sabedoria e inteligência. A palavra sabedoria, do significado é conhecimento rigoroso da verdade, isto é, sabedoria. Inteligência, dos significados, tem muitos, mas um dos significados é pessoa de grandes dotes intelectuais. Então você vê que tem alguma coisa aí entre inteligência e sabedoria, né? Que nós podemos aprender quando nós estamos lendo a mensagem. Quando fala fulano é sábio, você quer dizer que ele é sábio ou ele é inteligente? Qual é onde se encaixa? Assim também como um pregador, ele é sábio ou ele é inteligente? Porque em matéria de inteligência, Satanás tem a melhor escola. E na matéria de sabedoria, nós temos a melhor escola, porque a Bíblia diz que Deus é o Pai da sabedoria. Não é verdade? Então, na inteligência você sabe, a árvore da ciência do bem e do mal. Na sabedoria, a árvore da vida. Dessas duas árvores nós viemos. E os frutos que nós mostramos hoje está identificando de qual linhagem somos nós. Porque as nossas características naturais, sem o novo nascimento, é impossível você enganar. Porque não tem como você manifestar a natureza da árvore da vida, que é Cristo, sem o novo nascimento. Pode haver uma aparência, mas não uma realidade. Porque quando nós nascemos de novo, nós manifestamos a natureza de Cristo. E nós vamos aproximar dos nossos pais, das nossas raízes, nossas origens, de onde realmente nós viemos. Você pode depois ver isso desde o princípio, entre Abel, Sete, Caim, o desenvolvimento, e hoje nós vemos a mesma coisa diante de nós, os mesmos sintomas. Então nós precisamos saber onde nós nos encaixamos, né? Nós encaixamos. Com inteligência, você nunca descobrirá a verdade da palavra, mas com sabedoria você será guiado em toda a verdade, porque essa sabedoria, ela é Cristo, né? Vamos ler as Escrituras, então, para nós falarmos um pouquinho sobre este assunto. 1 Coríntios, o capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu creio que até o versículo 10, exatamente. Vamos ler. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,
Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Então nós vemos que tem algo relativo ao mundo. E Paulo queria separar a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, o qual nós podemos chamar de inteligência, intelectualidade e assim por diante. Nem dos príncipes deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, oculta em mistério singular, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. A sabedoria para conhecer o mistério de Deus. Para quê? Para a nossa glória. Para a nossa glória. Aquilo que foi guardado, desvendado pela sabedoria de Deus para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Em outras palavras, os líderes intelectuais, os homens com a sabedoria do mundo, não conheceu. Paulo já está dizendo claramente que eles não conheceram. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Podemos dar amém à sua palavra? Amém. Senhor Jesus, estamos com temor e tremor diante do Senhor quando subimos a essa plataforma, especialmente quando nós nos deparamos com os escritos de Paulo, teu servo, profeta, que profundamente trouxe para nós o real evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo, sem a mistura com a intelectualidade humana, com os pensamentos e sabedoria humana, mas tem trazido para nós a sabedoria divina, pois Paulo, por mais que fosse um homem ilustre, inteligente, capaz, tendo aprendido aos pés dos maiores teólogos do dia, entendeu que a única coisa que ele alcançou naquela sabedoria foi ser um criminoso, quando consistiu na morte de nosso irmão Estevão. Pai, quando ele descobriu o fracasso da intelectualidade, da sabedoria humana, ele diz que tomou todas essas coisas e a desconsiderou, e considerou como esterco, jogando fora e aprendendo do autor da vida a verdadeira sabedoria. E agora então ele poderia chegar diante dos teus filhos, não mais como o velho Saulo, mas como o novo Paulo, transformado, mudado, trazendo sobre si a verdadeira revelação pela sabedoria que Deus lhe deu, do entendimento real da sua palavra. Que nesta noite o mesmo Espírito Santo que escreveu pelas mãos de Paulo esteja agora diante de nós, revelando o que foi escrito, para o nosso crescimento e benefício espiritual, para sermos melhores cristãos e deixarmos a nossa mente natural e carnal de um lado e considerá-la impura e colocar a mente de Cristo para funcionar e entendermos o plano de Deus para o nosso tempo.
no nome de Jesus Cristo. Dirija as palavras que vamos proferir dessa plataforma, Pai. Dirija os ouvidos que estarão ouvindo aqui e aqueles que pela internet nos acompanham. Que o Senhor possa, ao terminar esse culto, ter nos dado o crescimento espiritual. Como disse Jesus, tu não poderás aumentar um côvado a sua estatura, mesmo que tu preocupastes. Na vida espiritual também, Pai. Se o Senhor não nos der o crescimento, a nossa sabedoria humana não aumentará nada no nosso crescimento. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos revele a sua palavra e nos abençoe enquanto estamos ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos meditar um pouquinho. Voltando um pouquinho aqui. Ele diz assim: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Quer dizer, com a sabedoria humana, eles crucificaram o Senhor da glória, por não conhecer, não tiveram o privilégio de conhecer. Mas veja o que Deus fez para que nós não incorrêssemos nesse mesmo delito, nesse mesmo prejuízo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqueles que o amam têm um privilégio, mas Deus nos revelou. A veracidade, a coisa mais importante é saber que aquilo que nós estamos obtendo não é pelo estudo sistemático da sabedoria humana, pela teologia, mas sim pela revelação do Espírito Santo. Para mostrar que esta revelação, ela não depende da sua condição intelectual, da sua mente. Por isso o profeta disse, baseado em Isaías 38, 35, versículo 8, que há um caminho santo, que o imundo não passará por ele, mas são para os caminhantes, nem mesmo os loucos o errarão. Mombrana disse que a loucura, ela é na cabeça, mas a fé, ela é no coração. Então, ele não erra, porque Deus não está trabalhando com essa mente. Deus está trabalhando com o coração. Se fosse o trunfo maior, a mentalidade do homem, a intelectualidade, aquele gadareno nunca seria liberto, se Deus não tratasse com algo abaixo da mente, que está no coração do homem, aonde ele poderia falar e esta alma responder para ele. Foi ali que Deus trabalhou para libertar. Em outras palavras, Deus ignorou essa parte intelectual, essa mente perturbada, tomada pelo demônio. Deus passou direto por ela, introduziu no coração daquele homem, e através desse poder, Deus puxou ele para baixo, encontrou-se com Jesus, e quando esse poder desceu no coração do gadareno, ele próprio explodiu toda a obra do diabo, e quase 2.000 demônios foram expulsos de um homem, porque dentro do coração dele é onde Deus estava trabalhando. Então não é intelectualidade, mas é no coração, quando realmente você crê. Amém? O Mombrana disse sobre o entendimento. Ele diz assim: será, porém, requerido de você o que você fez acerca do entendimento da palavra de Deus. Aqui é onde a exigência vem, por causa disto. Sua educação é ótima, mas a palavra de Deus é vida. Sua educação é maravilhosa, mas o que traz vida é a palavra de Deus. Então tem muita gente educadas, mas incrédulas. E o que importa é
a palavra de Deus. Minha palavra é vida. E sabê-la é vida. Como você pode saber da palavra se você não tem interesse de mergulhar-se nela, de buscar na palavra? E você pega uma mensagem como essa, poderosa como ela é, está nas suas estantes, na sua sala, e você não tem o mínimo desejo de aprofundar nela, sabendo que ela é vida. E o profeta diz: saber é vida. Então, se eu sei que o caminho para a vida é conhecer, porque é conhecendo a verdade que ela nos liberta, nós vamos mergulhar em conhecer e em prosseguir conhecendo, como diz a Bíblia, dando valor a esse ensinamento. E ele disse, conhecei-o, ele é a palavra. Amém? Conhecei-o, ele é a palavra. Assim, você só poderá conhecê-lo pela palavra, porque ele é a palavra. E esta é a única maneira como você o conhecerá, através de sua palavra. É o que nos leva diretamente a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém poderia subir e dizer: isto é Deus, ou aquilo é Deus, ou isto é Deus, ou isto é certo, e aquilo é certo. Mas voltemo-nos à palavra, a qual é a verdade. Ele está mostrando para nós a importância de você basear a sua experiência, o seu conhecimento, inteiramente na palavra de Deus. Porque conhecê-lo é vida, e ele é a palavra. Se ele é a palavra, nos interessa muito conhecer a palavra. Porque conhecendo a palavra, você estará conhecendo a Cristo. E a palavra é simplesmente como a estrela polar. É uma estrela verdadeira. Não importa de que maneira o mundo esteja flutuando, aquela estrela polar está centrada com a Terra. Você posiciona seu compasso para a estrela polar. Está sempre no centro da Terra. Outras estrelas flutuam ao redor, com o mundo, mas a estrela polar permanece estável. Amém. Não importa o que aconteça no mundo, Jesus, essa estrela maior, ela permanecerá no seu devido lugar. O mundo não muda a sua natureza. Os acontecimentos não mudam a sua natureza. Você sempre o encontrará da mesma maneira que ele disse que você poderia encontrá-lo. E a bússola ou o sistema que nos guia a ele esse sistema que nos guia a ele é a palavra. Quando nós vamos pela palavra, nós o encontramos no devido lugar que ele falou que estaria. Ele não muda. E por isso temos certeza que nós podemos encontrá-lo aonde ele disse que ele estaria. Porque ele não muda. Amém. Agora, o compasso é o Espírito Santo. Seu posto de ancoragem seria a estrela polar. Assim, o Espírito Santo sempre apontará na direção da palavra. Não te tirará, mas te colocará na palavra. O Espírito Santo nunca irá guiá-lo a nada mais a não ser a palavra de Deus. Deste modo, como poderia um homem aceitar um credo quando isto é contrário à palavra? Que Espírito Santo é esse? Que faz o homem se distanciar da palavra. Que tipo de espírito é esse? Para aceitar um substituto da palavra. Então não pode ser a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é para nos revelar a veracidade da palavra de Deus. É para nos apoiarmos inteiramente na palavra. Então nós vemos que há uma inteligência aí por detrás que não é de Deus, para trazer um substituto à palavra e te jogar para longe da luz,
te tirar do caminho que Deus tem determinado para você. Então ele disse, e então ainda dizer que ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo irá apontá-lo para fora daquilo. Não se preocupe, se você estiver nas mãos dele, se você realmente tem certeza que o Espírito Santo está no seu coração, você será guiado todo o tempo na palavra de Deus. Nada te tirará dali. É o que o profeta está dizendo. O Espírito Santo irá apontá-lo para fora daquilo. É necessário o Espírito Santo para apontá-lo para a palavra. Porque ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele pode somente, como o magnético do compasso, está posicionado somente na direção do Polo Norte. Essa é a única maneira em que isso pode atrair. Eu creio que é a bússola, né? E quando o Espírito Santo é o autor e escritor e vivificador da palavra, como pode ele apontar a pessoa a algo mais que não seja a palavra? Então, existe alguma disparidade aí. Que se nós somos cristãos, o Espírito Santo está em nós, como que nós vamos rejeitar quando ele nos leva para dentro da palavra? Então você tem que saber que essa pessoa, ou esse intelectual, ou esse grande homem, ou essa pessoa eloquente, alguma coisa está errada. Porque ela terá que nos guiar na palavra. Assim, quando uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e aceita algo contrário à palavra, isso mostra que não é o genuíno Espírito Santo que eles têm. Então, existe o genuíno, existe um semelhante ao genuíno. Existe uma sabedoria genuína e existe uma sabedoria humana. A sabedoria genuína, ela te guiará inteiramente na palavra. A sabedoria humana irá bem próximo da palavra, mas não te dirigirá inteiramente na palavra. O profeta diz, você pode ver isto? Isso pode ser um espírito, e eu não discutiria, não vamos discutir, que é um espírito. Isso não é o Espírito Santo de Cristo, não. Agora você sabe, muitas vezes eles tomam o espírito uns dos outros. O pastor falou, o fulano falou, e eu ouvi o fulano falar. Nós temos que trazer isto e comparar isto de Gênesis até o Apocalipse. Porque Satanás também caminhará por dentro das Escrituras. Ele é o maior estudioso da Bíblia. Justamente para que em sua sabedoria carnal e humana, sua inteligência, ele possa levar as pessoas a crerem que aquilo é real. Para enganar as pessoas. E nós, então, tomamos o espírito uns dos outros. Mombrana disse que até os gestos, até a maneira de falar, as críticas que ele faz, se ele está passando para o povo o seu próprio espírito, e o povo estão recebendo daquele espírito, o povo agirá exatamente como ele, até na maneira de falar. O profeta diz, observe como os crentes ele falou da McPherson, da Quadrangular. Eles observe como ela carrega a Bíblia, e observe como os crentes todos carregam a Bíblia igualzinho a ela. Como as mulheres se vestem, tipo de coisa, palavra. E observe no mundo denominacional, basta um bispo missionário falar, todos os seus cooperadores acompanham até a fonética. Você vê o Papa falar e olha os padres como eles falam. Exatamente, eles apanham o espírito do homem. Por isso é que se um homem pega o espírito de um homem e fala como aquele homem,
e caminha como aquele homem, e carrega a Bíblia como aquele homem, quando nós também pegarmos o espírito do homem, a quem nós temos amado, a quem nós temos buscado, quando esse espírito do homem também está em nós, nós vamos carregar a Bíblia como ele carregou, nós vamos andar como ele andou, nós vamos falar como ele falou, e as nossas ações são iguais a ele. Porque isso é o lado humano, intelectual, inteligente, colocando no homem aquele espírito que está nele. Mas quando você entra no espírito da palavra, por isso Paulo disse, eu não vim com palavra persuasiva de sabedoria humana. Não, a sabedoria dos homens, mas eu vim com a sabedoria de Deus. Amém? Para que a vossa fé não esteja apoiado em sabedoria humana, mas sim na sabedoria de Deus. Nós queremos ter a influência desse homem. Nós queremos caminhar como esse homem. E quando o espírito desse homem está em nós, nós temos então a condição de ser seus verdadeiros imitadores. Porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a vida de Paulo era a vida de Cristo. A vida do irmão Branham era a vida de Cristo. E quando nós assimilamos a sua mensagem, e nós recebemos do Espírito que está na palavra, nós vamos falar como o irmão Branham falou. Nós vamos caminhar como ele caminhou. Nossas ações serão parecidas com a dele, porque o Espírito que estava em William Branham era o Espírito de Cristo. Amém? Graças a Deus por isso. Não é maravilhoso? Não estamos aqui para influenciar as pessoas na sabedoria ou inteligência humana, ter uma igreja super inteligente, levar um povo a pensar somente como nós pensamos, mas levar um povo a pensar como a palavra diz, a agir como a Bíblia diz, a agir como a mensagem tem ensinado, porque nós mesmos temos que nos enquadrar, porque Paulo diz, eu sou imitador de Cristo, depois vocês serão meus imitadores, porque eu não estou trazendo vocês para imitar a minha vida carnal, eu estou trazendo vocês para imitar a minha vida que eu recebi em Cristo Jesus. Essa é a vida que eu quero que vocês imitem em mim, não a vida natural, mas a vida em Cristo, porque ele era o representante de Cristo aqui nos seus dias. Amém. Então ele diz que nós podemos tomar o espírito um dos outros. E deste modo, isso poderia apontar como em um grupo de homens para uma certa coisa. Mas isso não apontará para Cristo. Mas o Espírito Santo sempre aponta para Cristo. E Cristo é a palavra. Sempre vai estar dirigindo nós a palavra. Por isso o que temos não é nosso. Sua maneira de viver, vestir, falar, o seu trabalho, o seu testemunho, toda a sua vida. Você não está tendo uma vida diferente porque você é do tabernáculo aqui do Boqueirão. Porque se você muda e para um outro e pega o espírito daquele lugar, como lembrando que igrejas também têm espíritos, é claro, plural, igreja tem espíritos, mas igreja também tem, igreja verdadeira também tem um espírito que nós vamos imitar aquele espírito. Então nós não vamos aceitar a viver dentro de uma igreja, receber o espírito de um homem, porque aquele ambiente está contaminado por espíritos, mas nós temos que saber discernir qual é o espírito que deve dirigir as nossas vidas. E se não é o de Cristo, não queira, porque todo outro espírito será um fracasso, mas o dele permanecerá para sempre. Você realmente vencerá. Vemos então, veja bem, nós vemos isso tão claramente na Bíblia, ou eu vejo, quem sabe eu poderia estar errado, mas em meu pensamento, mas não penso que esteja, porque isto é, não te estribes no teu próprio entendimento de coisas. Se você se estriba no seu próprio entendimento, então você está destinado a sair fora da estrada certa. Você não pode estribar-se no entendimento de ninguém mais, quando isso se refere à vida. Não, meu pastor falou, o missionário falou, o irmão falou, o profeta disse, você não deve fazer isso. Estribar no que diz o homem. Você tem que ter o homem certo para você ouvir. E este homem é a palavra. Jesus Cristo é o homem.
a quem nós temos o compromisso de honrá-lo e obedecê-lo e aceitá-lo como nosso líder e permanecer ao lado dele. Esse é o pastor que você nunca deverá deixar, porque esse é o pastor das ovelhas. Amém. Para encontrar vida, você tem que confiar na palavra. Fora disso, você está em areias movediças. Nós vemos isso desde o princípio. Isso é tão claro, dado a conhecer a nós desde o começo que Deus deu a sua primeira família na terra, sua palavra, para viver por ela. Somente por meio de sua palavra era para se viver. Agora, não era através de comer o alimento e assim por diante, mas por sua palavra era para viverem eternamente. E enquanto eles mantiveram aquela palavra, viveram eternamente. Mas a primeira pequena frase daquela palavra foi colocada fora de lugar, a corrente inteira se quebrou e a raça humana precipitou-se na morte. Está vendo? Nós temos que voltar à escritura que saiu da boca de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você encontra essa boca de Deus, que trouxe toda a palavra, então se pare aí, porque nela você encontrará vida eterna. Examinando as escrituras com o mesmo espírito do autor dela, para conhecer o que ela realmente tem a dizer. E hoje nós temos 1000 e poucos sermões que saíram da boca de Deus. A menos que alguém pense que essa mensagem é de William Branham. Alguém pensa que essa mensagem é de um homem. Está equivocado. Essa mensagem é Deus. É o pão da vida que está alimentando a igreja. Sem dúvida alguma, nós não estamos aqui para desacreditar ou trazer tropeço dentro da própria mensagem. Nós estamos aqui para alimentar as nossas almas com essa porção que saiu da boca de Deus. Eu estou certo que ela não fará nenhum mal aos verdadeiros crentes. Ela traz vida. Ela traz vida. Porque antigamente nós tínhamos um ensinamento católico que dizia: olha, não leia a Bíblia que você fica louco. Para quê? Deixa o sacerdote ler a Bíblia. Você vai lá, ele prega, ele mostra. Então, fique com o que o seu sacerdote tenha falado. Esse espírito está dentro da mensagem hoje. Disfarçado, de uma maneira camuflada, dizendo: você não precisa ler a mensagem, tudo. O pastor está aqui para partir o pão para você. Ora, irmão, aquela palavra de Jesus não foi só para os pastores, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus é para cada filho, para cada filha de Deus que hoje tem acesso. Por que o véu foi rasgado? Para que cada um tivesse acesso à vida, acesso à palavra. A palavra foi aberta para nós quando o véu foi rasgado, aquilo que só um homem poderia entrar, uma vez por ano. Mas aquele véu foi rasgado sem mãos, de cima para baixo, abriu. E hoje nós temos acesso à mensagem de casamento e divórcio, à estatura de um homem perfeito, o sinal. O menor irmão da igreja, o mais simples, pode chegar na portaria, pedir lá para o administrador: quero essa mensagem. Não é restrito, não é proibido. Cada um de nós temos acesso porque o véu foi rasgado. A mensagem chegou até nós. Nós temos acesso ao livro da vida do Cordeiro, porque é folheando esse livro que nós encontramos a nossa origem, a nossa raiz, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Então, nós encontramos pastores que dizem assim: enquanto eu não ler a mensagem, eu não vou distribuir para o meu povo. Primeiro eu tenho que ler. Em outras palavras, é o mesmo doutrina do católico: só o padre bebe o vinho e o povo come o pão. É isso que eles querem fazer com o direito de cada um, de cada membro, de cada pessoa, ter acesso à mensagem. Mas tendo acesso à mensagem, esse mesmo povo que tem acesso a esta vida,
eles saberão como colocar esses pastores também no canto da parede, porque eles estão lendo a mesma palavra, está chegando nas suas mãos para você conhecer o que é um pastor, o que é um diácono, o que é um ministro e as qualificações que ele tem para ministrar, porque hoje o leigo tem o mesmo acesso a Deus que tem o sacerdote, que tem o profeta, que tem o homem de Deus. Ou não foi assim que Jesus fez? Ele não quer saber, mesmo que era ministros, mesmo que era apóstolos, vocês ficam aqui. Eu tenho um compromisso. Eu vou me apresentar para uma mulher prostituta agora. Eu vou lá me apresentar. Por que ele restringiu? É porque ele veio para dar o direito a qualquer homem, a qualquer pessoa que deseja servir a ele, ele vai dar uma oportunidade para essa pessoa. Por isso as mensagens chegaram para nós. Está sendo traduzidas, distribuídas a quem desejar. Mas quando você diz, não, isso não é assunto meu, é assunto do pastor, ou eu não vou ler, é a mesma coisa que dizer assim, eu vou comer somente o que ele colocar na minha boca. Sendo que você tem o direito de fazer o seu próprio prato na palavra e se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Amém? São direitos. Nós temos acesso a essa bondade de Deus, essa graça de Deus, de comer desta palavra. Amém. Então veja bem. Ele diz assim, enquanto eles se mantiveram na palavra, não houve morte. Tudo estava bem. Eva, a qual era sem dúvida uma pessoa inteligente, ou não era inteligente? Ela era inteligente, diz o profeta. A primeira tirada diretamente de Adão, o qual era o filho de Deus. E Eva, certamente estando naquele lugar, onde não havia estado nenhum pecado, nenhum lugar para pecado, ela certamente deve ter tido uma concepção maravilhosa do que era Deus, aqui. Para mostrar que a inteligência não te fará você escapar das garras do diabo, porque Eva era inteligente. E ela tinha uma concepção maravilhosa de como era Deus, como a igreja. Uma concepção de como é Deus. A mensagem, o profeta, o ministério. Ela tem uma concepção, mas isso livrou ela de ser enganada? Não. Não. Ela certamente deve ter tido uma concepção maravilhosa do que era Deus. Porque cada tarde, ela e seu esposo caminhavam no frescor do jardim. Ao entardecer, e falavam face a face com Deus. Amém. Sabe por que é maravilhoso? Porque essa história se repete agora de novo. E agora se repete para um povo que está tendo conhecimento não pela intelectualidade, mas um povo que Deus está dando a mente dele para conceber e conhecer essa história que foi relatada lá por Moisés, mas que está representando a nós, nesses últimos dias, no tempo do entardecer. O que acontecia entre aquele casal, Mombrana chama de esposa e esposo, toda a tarde. Então Deus descia para falar com eles. A Bíblia diz, no tempo da tarde, há uma promessa maravilhosa do tempo da tarde. E foi no tempo da tarde, no crepúsculo, quando já a noite estava chegando, é que ele desce mais uma vez. Para quem? Ele desce porque ele quer ter companheirismo com esta esposa. Ele desce para falar com esse casal maravilhoso. Aleluia. É Deus repetindo a história. É Deus mais uma vez se manifestando. Era no tempo da tarde que eles falavam face a face com Deus. Que coisa desarrazoada que foi uma pessoa andava face a face com Deus cada dia e então se volta ao arrazoamento de algo que arrazoou para fora da palavra de Deus. Conheceu o profeta, caminhou com o profeta,
leu suas mensagens, conheceu os planos de Deus, e na hora exata que deveria honrar e viver uma vida tal para preservar a vida eterna, eles pularam para fora. E eles tinham caminhado com Deus durante todo o dia. Eles tinham andado, ouvido Deus descer, falar com eles, agir entre eles. Mas no final da tarde, colocaram para fora Deus e as trevas entraram. Agora, no tempo do entardecer, Deus reverte a história. Deus volta de novo para ter companheirismo com a sua família. Amém. E nós temos o privilégio de sermos os escolhidos para dar continuidade a essa grande história de amor, essa maravilhosa história entre Deus, entre Cristo e a sua igreja, entre o segundo Adão e a segunda Eva, não é? Agora, nós ainda o temos. Eles são tão facilmente arrazoados para fora da palavra de Deus, depois de se sentarem na presença de Deus e ver o que Deus fez, o agir de Deus, observar que só Deus poderia fazer isso, só Deus num homem poderia fazer o que ele fez, ouvir tudo isto, caminhar com ele e de repente jogar tudo fora. Então não é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é para a nossa glória, a sabedoria dos homens é para separar de Deus, mas a de Deus é para nos aproximar dele próprio. Nós estamos chegando a Deus pela sabedoria, porque nunca tinha subido ao coração do homem, nunca tinha sido ouvido no ouvido do homem, nunca tinha sido lido. O que é isso? O sétimo selo. Não foi escrito. Achava que não estava nem na Bíblia, não estava escrito, profeta. Não, está assim, só que ele está de uma forma oculta, mas que a nós, nesses últimos dias, nos foi dado o privilégio de conhecer essa verdade pela revelação do Espírito. Nunca tinha subido ao coração do homem, mas Deus deu para nós nesses últimos dias, porque era uma promessa para o povo dos últimos dias. Amém. Ele disse: vendo a palavra de Deus pregada, a palavra de Deus feita manifesta. Agora eu quero que vocês notem uma coisa aqui. Você pensa que a mensagem do profeta, ele está pregando lá para os dias de Jesus, ou os dias de Maria, os dias de João? Não, vamos tirar Deus da história e vamos colocar Deus no presente. Nós não cremos num Deus histórico, diz o profeta, somente. Nós cremos num Deus que estava na história, mas que saiu e está caminhando conosco hoje. Ou então Hebreus 13:8 não é verdade. Porque Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Era Jesus no passado, é Jesus no presente, é Jesus no futuro. Ele é o mesmo, a menos que nós sejamos um dualista, que não temos o entendimento da palavra, mas a nós foi dado conhecer o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo, e foi dado a nós conhecer esse mistério. Maravilhoso, não é? Então note bem isso aqui, ó. Depois de se sentarem na presença de Deus. Tem possibilidade de você sentar na presença de Deus e ouvir? O que Deus faria? Quais são as ações de Deus para que você visse esse Deus operar? Pergunte para aquela mulher pecadora que invadiu a casa de Simão. Irmão Brana chega a mostrar que ela forçou a entrada, porque ela olhou pela fresta da casa e ela viu um homem que tinha entrado ali, estava com seu rosto queimado pelo sol, estava com seus pés empoeirados, estava sem aparência, mas quando ela olhou pela fresta, que seus olhos cruzaram com aqueles olhos, lá dentro dela houve uma manifestação, houve algo que identificou ela, que aquele homem era mais do que um homem, que aquele homem trazia algo que ela precisava para mudar a sua vida. Como nós também, quando olhamos para esse Jesus, o mesmo ontem, hoje, eternamente, nós podemos assentar com ele, ouvir a sua palavra, ouvir os seus conselhos, nós podemos saber que ele pode mudar a minha vida, mudar a sua vida.
Irmãos, depois que ela olhou para aquele homem, não houve lei que segurasse aquela mulher. Os soldados tentou barrá-lo, tentou segurá-lo. Os guardas ali tentou, mostrando se ninguém segurava. A força que ela tinha, ela rompeu toda a dificuldade. E quando ela se deu por conta, ela estava aos pés do Mestre, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, lavando os seus pés, chorando, lavando os seus pés. Uma igreja, uma família, um homem, uma mulher que pôde cruzar os seus olhos com essa verdade. E Deus abriu os seus olhos para ver que Ele é o mesmo ontem e hoje. Você não ficará parado. Sua denominação não te segura. Teu pastor não segura. Tua religião não segura. Você marchará, passará por cima dos guardas. Você romperá as barreiras e você encontrará Ele a quem você deve a sua vida, a quem você tem amado até aqui. Quem poderia segurar? Porque ela podia se assentar na presença de Deus e ser abençoada. Lembra da mulher no México? Quem pode segurar aquela mulher com a criança morta? Não havia guarda, não havia diácono, não havia segurança. Ora, se nem o profeta podia entrar na plataforma pelo número de pessoas que havia acumulado, esperando o resultado da manifestação da palavra na cura, ninguém podia aproximar. Mas quem que segurou aquela mulher? O profeta disse que ela passava debaixo de um homem, por cima do outro, cruzava, empurrava, dava cotovelada, passava de um lado. Ele disse, não, tem uma coisa, ninguém vai me segurar, eu vou chegar onde está a resposta que eu preciso. Aquilo era algo no coração daquela mulher. E hoje, nada segura a verdadeira igreja. Ela tem um desejo profundo de encontrar o seu Deus, e ela vai encontrar o seu Deus. Quem que vai nos segurar? Já que nós podemos ver, Deus abriu uma flechinha para nós, abriu a palavra, abriu a mensagem para nós, e você viu de longe, através de uma fresta, que é Ele, quem que vai te segurar? Não há pai, nem mãe, nem amigo, nem pastor, nem missionário, nem apóstolo, não há ninguém que vai te segurar. Você vai se arrancar dali como aquela mulher e se dobrar diante do autor da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Quem vai nos segurar? Tenta segurar. Não consegue. Aqueles 2.000 demônios amarraram aquele endemoniado lá nas catacumbas e diziam, não, você não desce daqui não. Você não vai lá não. Você não desce daqui. Amarrou por muito tempo. Ninguém passava por ali. Mas quando o Filho do Homem foi manifestado e ele tinha que passar por aquelas terras, o coração daquele homem foi compungido e aquele sol começou a brilhar naquela semente enterrada debaixo de 2.000 demônios, mas aquela semente era uma semente eleita que Deus tinha colocado, já predestinado desde antes da fundação do mundo, e sabia que um dia o sol brilharia naquela semente. E quando aquele sol raiou e ele estava na montanha e aquele sol brilhou, aquela semente começou a clamar. Ninguém segurou aquele homem. Irmão, não tem saia apertada, não tem saia transparente, não tem roupa imunda, não tem cabelo cortado, não tem pintura. Quando você é uma semente eleita, você vai romper tudo isso e vai se dobrar diante do Senhor Jesus. Você se dobra diante da palavra, porque algo lá dentro tem mais força do que o que está pelo lado de fora. É algo de Deus que te leva a isso. É o que está acontecendo conosco. Não se preocupe. A semente eleita é só você fazer o sol brilhar. A plantinha não nasce, a semente não nasce dentro da sua casa, tira ela e coloca na presença do sol e deixa ela ali. E deixa a terra úmida, alguns poucos dias a semente começa a brotar. E eu digo, o sol nasceu para nós. O novo dia tem raiado e a semente agora começou a brotar e a crescer e a produzir. Ninguém segura, porque nós encontramos a presença dEle. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Agora, note bem isso aqui, ó. Nós ainda os temos. O que nós temos hoje? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não posso desejar o dia de ontem, se eu sei que hoje está aqui, o que estava ontem. Eu não posso pensar que o dia de Mombrana era melhor do que esse, porque o mesmo que estava lá, está aqui agora conosco. Ele é o mesmo aqui conosco.
A mesma coisa que estava lá, ainda está aqui conosco. Mombrana disse, nós o temos. Depois de se sentarem na presença de Deus, vendo a palavra de Deus pregada, a palavra de Deus feita manifesta. Agora, o que isso faz? Bêbados e pecadores vêm ao altar e são convertidos e feitos novas criaturas em Cristo. Pessoas de má fama, feitas damas e cavalheiros. E então voltar-se daquela abençoada coisa, letra maiúscula, que os guiou a esta vida, e então serem pervertidos após algum tipo de credo, para se tornarem mais populares, ou entrarem naquilo que eles chamarão de uma melhor classe de pessoas. Porque, me desculpe, irmão, mas a verdade é essa. Alguns tabernáculos não passam de batistas reformados. Porque quando o adventista se reformou, começou muito bem também. Quando a velha adventista começou a cair, eles reformaram ela. E a mensagem está passando por muitas reformas. Nós não precisamos reformar o povo. Nós temos é que nascer de novo. Nós temos é que mudar de dentro para fora. Do contrário, não passa de uma religião formal mais bonita do que uma denominação. Mas continua o velho espírito por detrás, trazendo apenas uma melhor classe de pessoas. Tem alguns denominacionais dando mais testemunho de alguns crentes batizados na mensagem. Por quê? Porque renovaram a capa. Saiu da denominação, mas a denominação não saiu deles. Renovou a capa, cobriu-se de uma religião, e é maravilhoso essa mensagem, porque quem não gosta dessa mensagem? Mas, no entanto, é só para uma capa, uma melhor classe de pessoa. Ora, você está na melhor classe que existe, filhos e filhas de Deus. Bem, eu gosto mais dessa companhia do que estar com todos os reis e potentados e tudo mais. O que é melhor para nós? A companhia de Jesus. Aleluia, amém? A companhia de Jesus. Dê-me aquele humilde grupo de pessoas. Se eles não sabem diferenciar sua mão direita da esquerda, contanto que eles conheçam a Deus. A diferença está aí. Contanto que eles conheçam a Deus. Amém. E o amem e o sirvam para mim. Esta é a celebridade do céu. Sim, Senhor. O que nós estamos procurando? Não ser uma melhor classe de pessoas, mas uma pessoa que conheceu a Deus em sua palavra, que viu Deus se revelar diante de nós, o desvelar de Deus, o poderoso Deus desvelado diante de nós. Eu ouvia, mas agora eu vejo. Quem é esse Melquisedeque? Que o poderoso Deus, e assim por diante, tudo Deus mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que interessa para nós. É isso que está nos interessando, é viver essa classe de vida. O resto não importa. Não importa. Quer dizer que você é um daquele grupo de tal, que vocês pulam e gritam. Nós somos desse grupo, sim. Só que nós pulamos porque nós encontramos o real. Nós adoramos porque nós encontramos o real. Amém? Mombrana disse isso. Antes de você pegar o presente, não grite. Na hora que você pegar ele na mão, você pode gritar, pode ficar alegre depois disso. É o que está nos alegrando, é ter encontrado. Amém? Agora, mas nós encontramos que Eva foi facilmente persuadida por Satanás para fora da palavra de Deus, e ela se estribou em seu próprio entendimento, porque Satanás tinha projetado algo para ela. Como o Senhor vai vir, como é a segunda vinda, a manifestação da palavra, os 7 selos, criaram tudo para ela. Não vai ser assim não, de forma nenhuma. Maria podia chegar para as suas irmãzinhas da igreja, olha, um anjo me visitou e disse que você é mãe do Salvador. Não, minha filha. Nosso pastor nunca ensinou desse jeito.
fique com o que nosso pastor disse. Ele nunca disse que seria assim. Onde é que está escrito, Maria, que seria dessa maneira, que era um anjo que vinha para você e você conceberia? Não, você não tem mensagem para isso, não. Vocês estão falando coisas e mais coisa. E Maria não ia teimar com ela, porque o ventre, a atitude dela estava sendo mudada. Ela não tinha que discutir com as suas irmãs. Ela não tinha que discutir com os crentes que estavam ali, ouvindo o sacerdote e os conselhos, o razoamento. Ela não podia dizer, não, mas foi um anjo que veio. Não, essa história aí, de anjo, forte, essa nuvem, isso aí, vamos provar para vocês que isso aí não é nada mais do que um pequeno sinal. Ela disse, olha, se é um pequeno sinal para você, para mim foi o maior. Porque depois que esse anjo desceu, e eu encontrei com ele, quando eu estava buscando água para a minha família, e eu encontrei com ele, a minha vida mudou. O meu testemunho é outro. Eu vi algo que aconteceu no meu próprio organismo. Quando a velha Sara saiu e encontrou os vizinhos, quem sabe até os amigos de Ló, que também eram crentes, e disse, olha, nós tivemos a visita lá em casa, e meu marido disse que é Elohim, Deus mesmo foi visitar. Que conversa mais boba que essa? Deus vai descer e visitar a sua casa, Deus vai lá na sua casa, mas como é que você prova? Não posso provar nada. Não, vocês vão ver. Eu não posso provar, mas vocês vão ver. Porque o que ele falou na minha casa, e eu escutei, que eu estava com meu marido, e eu escutei falando que eu vou ser mãe. Mas mulher, você está louca, porque o povo de Deus sempre foi louco. Com as promessas de Deus, nós tornamos louco. Ela diria para a vizinha, não, eu vou ser mãe. Ela diria, mas você é encurvada desse jeito? Você tem que fazer um plano funerário, não um plano para o seu bebê. Você tem que ter um plano funerário. Está chegando os fins dos dias, está acabando o seu tempo, e você dizer que vai ser mãe, disse, olha, eu não sei. Eu só sei que o que eu ouvi dele é que eu vou ser mãe. E se isto é verdade, vocês esperam que o tempo vai mostrar isto. E aqueles que criticam, como criticaram de Maria, criticaram também da velha Sara, e criticam de nós, deixa o tempo também. Se isto é verdade, você vai ver a mudança nos nossos jovens, você vai ver a mudança nas famílias, você vai ver a mudança na igreja, você vai ver a mudança no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no seu pastor, no seu diácono. Se isso é verdade, então há uma mudança, que não precisa você tentar provar para eles. Não estamos competindo da fé, nós estamos procurando viver a vida pelo encontro que nós tivemos com Ele, para que isso prove que quem esteve conosco realmente é capaz de mudar a nós. Para que discutir? Não vamos discutir. Pelo contrário, depois que Maria encontrou o anjo, ela teve que viver fugitiva, porque senão ela era apedrejada pelos demais religiosos, por uma história, e ela teve que fugir, grávida, e foi dar à luz fora, e ninguém deu a mão para ela. Então, pense você, irmã, igreja, irmãos, se vocês querem viver pela palavra, não esperem receber mão de ajuda de qualquer lado, que vocês não terão. Agora, aquele que gerou em vocês esta fé, essa promessa, ele é capaz. A ele que tem que te guardar no Egito, te separar para um canto, te guardar ali, mas o diabo não colocará a mão na promessa que ele fez. Satanás não tirará de nós esse privilégio, porquanto ele que Deus nos deu, ele é capaz também de guardar a cada um de nós, até o nosso destino final. Amém. Ela foi facilmente enganada. Então, diz assim, e ela se estribou em seu próprio entendimento, porque Satanás tinha projetado algo para ela, o qual não era para ela real entendimento de Deus. Mas ela tinha algo mais que lhe foi falado pelo inimigo, Satanás, e ela creu nisto. Agora, nós encontramos o resultado disto. Isso precipitou toda a raça humana para a morte. Porque a primeira mãe sobre a terra se estribou em seu próprio entendimento, contrário à palavra de Deus.
e precipitou toda a raça humana para a morte. Agora você crê nisto? Essa é a palavra. Bem, uma mulher é sempre igreja. Na Bíblia é tipificada por uma mulher. E uma igreja hoje pode aceitar um amontoado de dogmas e credos e precipitar a congregação inteira em uma separação de Deus. Porque está falando exatamente de uma mulher que representa a igreja. O profeta disse que pode precipitar uma congregação inteira. Então não vai pensar que você é santinho dentro da igreja, é dizimista, é fiel. Não, eu vou escapar. A congregação está dizendo para todo mundo que ela não vai aceitar a marca da besta. Está lá dizendo, não, nós não aceitamos, nós não somos seita. Nós não somos seita. E a Trindade está lá mais encardido na mente dele lá do que qualquer outra coisa. E ele lá dançando e diz, nós não vamos ser isso, nós não vamos aceitar. Mas já está. Não é que vai aceitar, já está. As denominações, já está. A dualidade, já está. A nova Trindade, já está. As pessoas estão dizendo, mas eu não aceito. Eu sou um crente, eu sou um verdadeiro crente. Mas o profeta pregou uma mensagem, condenação por representação. Ele disse que Israel pagou o preço alto porque o seu líder era Acabe. E há igrejas que vão pagar o preço alto porque os seus líderes estão jogando vocês fora da palavra, tirando toda a congregação. Não teve Teudas? Teudas não pegou 400 homens manifestando ou dizendo que ele era o Messias, que ele era o líder, e levou 400? Ninguém morre sozinho. Vai levar alguém, sim. É o que o profeta está dizendo. Uma congregação inteira. Precipitar a congregação inteira em uma separação de Deus. Essas pessoas que adotam essas coisas no lugar da palavra de Deus são exatamente como Eva. E isso tem sido feito novamente e novamente, ao ponto de ter precipitado toda essa geração para fora da palavra de Deus. Toda a geração. Por que, irmão Brana? E quando a palavra é feita manifesta, a palavra é revelada, eles não a aceitarão. Então, são precipitados para fora. Porque eles não aceitarão o quê? A revelação da palavra manifestada para a hora. Não para ontem. A revelação da palavra manifestada para a hora. A aceitação. Veja bem, eles não a aceitarão porque não farão isto. Porque eles se estribam em seu próprio entendimento. Essa igreja foi construída aqui. É um bonito lugar. Como é que eu vou sair daqui? Não vou sair, não. Eu sou um dos fundadores da Assembleia de Deus, da Igreja Batista. Eu sou um dos pioneiros da mensagem. Eu sou um dos primeiros que construí a igreja. Olha, eu ajudei a carregar os tijolos da igreja. Eu ajudei a cobrir a igreja. Eu fui o que deu oferta para fazer os bancos da igreja. Tem elementos aí dando os bancos da igreja e casando 2, 3 vezes, separando e casando. Isso vai trazer algum benefício? Dar os bancos da igreja? Ficar preso porque você... Não, eu sou um dos primeiros. Quando eu ouvi, eu sou um dos primeiros da mensagem, eu sou um dos primeiros da igreja, eu sou pioneiro. Eu não me interesso se você é pioneiro. Eu interesso se você permanece em crer naquilo que Deus faz todos os dias. Porque Ele é o mesmo ontem e Ele é o mesmo hoje. Crê no que Ele foi ontem e você não crê no que Ele é hoje, que benefício trará isso para você? Eu quero saber agora onde a nossa fé está baseada. Porque o profeta está dizendo aqui, essa igreja foi construída aqui, é um bonito lugar, é uma grande organização, é um membro de um grande grupo de pessoas. Por que não deveríamos pertencer a isto? Eu irei confiar nisto. Não confie em seu próprio entendimento, mas confie na palavra do Senhor. Agora, isso terminou finalmente em morte para a raça humana inteira. Como eu disse, o mesmo que agora, para muitas pessoas, as quais confiam em seu próprio entendimento, seus dogmas e credos,
e assim por diante, clamando. A palavra de Deus não é totalmente verdadeira. Quem está trazendo isso, irmão? A mensagem não é totalmente verdadeira. O profeta falou coisas que você deve deixar de lado. Quem está trazendo? O velho espírito, que um dia derrubou a primeira Eva, e aquilo trouxe um grande resultado, porque ele, com aquela mentira, ele tem reinado por 6.000 anos. Vamos dizer assim, a posteridade do diabo em reinar é porque ele conseguiu fazer uma mulher descrer na totalidade da palavra. E ele quer continuar com o seu reinado, mas seus dias estão contados, porque o profeta diz que Deus preordenou uma igreja, um povo nesta era, que crerá em toda a palavra de Deus. E qual é toda a palavra de Deus? É a palavra que saiu da boca de Deus. Nós não seremos enganados. Mas na mensagem tem alguns espinhos, tritura ele e coma, que o osso também faz bem para o corpo. Faz bem para o nosso organismo. Você não pode engolir inteiro algumas partes da mensagem. Corta ela, tritura ela e coma ela, porque você tem que engolir aquilo que saiu da boca de Deus. Mas esse velho espírito, olha o que ele quer fazer hoje. Preste bem atenção. Ele diz assim, dizendo, clamando, a palavra de Deus não é totalmente verdadeira. O que é clamando? Publicando em alta voz, internet, jogando para todo mundo. Que a palavra do profeta, tem os vídeos aí, irmão, tem as pregações aí dos encontros, onde os homens levantam para dizer, não é bem assim não. Sabe? Eu até acho que esses homens deveriam ser o anjo que acompanhou o irmão Brana, então, porque o anjo que acompanhou o irmão Brana, desde o nascimento, toda a trajetória, nunca falou nada e deixou que ele continuasse. E disse daquela maneira, é porque tem um significado para estar daquela maneira. Porque senão o próprio anjo, como disse um homem, onde estava o anjo do irmão Brana quando ele sofreu o acidente? Eles, quando chegar no trono de julgamento, você vai saber onde é que estava o anjo de irmão Brana. Quando ele sofreu o acidente. Porque aqui eles tentam mostrar, clamando, a palavra de Deus não é totalmente verdadeira, que parte disto é inspirada e parte não é. Não, isso aqui foi o irmão Brana que disse, agora isso aqui é o assim do Senhor. Mas isso aqui é o irmão Brana que disse. E esse aqui é o assim do Senhor. É o que o profeta disse. Se uma citação é errada, então a coisa toda pode estar errada. Então, se o irmão Brana errou, se isto é errado, o profeta disse, então todo pode estar errado. Eu prefiro crer que tudo está certo, do que há tudo errado. Sabe por quê? Porque a mensagem tem feito um efeito na nossa vida. A mensagem tem mudado a nossa natureza. A mensagem tem nos conduzido nesses últimos dias. Nós temos reencontrado a vontade de viver para Cristo, o desejo de viver para o Senhor. Isso prova de que isso é a verdade. Então, se uma citação é errada, então a coisa toda pode estar errada. Ela tem que estar toda certa, exatamente correta. Sabe quando que ele pregou isso aqui? Deixa eu olhar para vocês aqui, Ele pregou isso aqui no dia 20 de janeiro de 1965. Depois que ele tinha pregado todas as mensagens, praticamente. Tinha pregado todo o ministério. Tinha pregado todas essas coisas. Ele disse assim, se uma citação é errada, então a coisa toda pode estar errada. Ela tem que estar toda certa. Exatamente correta. Agora, você fica com o profeta ou você fica com os missionários, os apóstolos, que fala qualquer coisa contra a mensagem? Cabe a você. Eu fico com o que o profeta disse. Eu não entendo, mas eu creio que ela toda é certa. Aleluia. Eu creio, porque saiu da boca de Deus. Agora, vou terminar com isso aqui, irmão. Eu ia continuar, mas não dá tempo. Veja aqui.
e algumas dessas assim chamadas pervertidas escolas bíblicas. Qual é a pervertida escola bíblica? Aquela que nega a palavra. Pode ser onde for. Se ela negou a palavra, Mombrana chama de escolas bíblicas. Escolas bíblicas. Ensinando conhecimento de homem. Como eu preguei sobre Demas, ninguém podia jactanciar melhor que Demas, que foi ordenado pelo profeta. Mas o que ele entrou? Incrédulo. A primeira vez que ele viu Paulo não curar o moço, serviu para ele escandalizar. Disse, não, ele era, mas ele não é mais. Ele foi, mas ele não é mais. Ele parecia que era, mas agora deixou o amigo aqui enfermos. Eu já estou duvidando, eu vou tomar o meu próprio rumo. Em outras palavras, eu vou corrigir Paulo. Agora eu vou fazer um ministério maior do que o de Paulo. Já que ele falhou. Demas, amando o presente século, abandonando a palavra, não foi para o mundo, continuou, só que continuou sem o profeta, porque ele queria ter a primazia, ele queria algo maior do que Paulo tinha. E muitas pessoas, se ele não denegrir o irmão Brana, se eles não falar contra o profeta, eles não crescem, porque a estrela maior que dirigiu a palavra, a estrela que brilhou e que nos guiou, a sétima estrela, a palavra encarnada, é uma estrela que ofuscará qualquer outra estrela que aparecer. E a única maneira de tampar essa estrela com algum lençol, para que eles possam brilhar em seus ministérios. Porque enquanto você deixar essa estrela brilhando e mostrando o Filho do Homem, as suas estrelas jamais aparecerão. Sim. Escolas bíblicas, ensinando o conhecimento de homem, acumulação, onde eles se reúnem, se sentam em um concílio de pessoas e dizem, agora olhem, o dia dos milagres terminaram nos dias dos apóstolos, e muitos homens abaixo do bispo, ou os homens altos, se sentariam e diriam, bem, se eu posso simplesmente concordar com ele, não tenho dúvida que posso ser o próximo na fila para a sua posição. O que eles queriam? Se eu concordar com o apóstolo fulano e tal, quando ele morrer, naturalmente eu vou ser o próximo. Não foi o que Moisés escolheu. Porque se Moisés quisesse escolher, ele disse, olha, quando o faraó morrer, eu vou ser o próximo faraó. Mas quando ele olhou a palavra manifestada naqueles pobres, a promessa de Deus feita pelos seus pais, a promessa de Deus, não, eu não quero a próxima posição, eu quero viver da palavra. Eu quero viver da palavra. Mas alguns dizem, não, eu sou o co-pastor, pastor auxiliar, é melhor que eu não fale nada. Nosso pastor já está velho mesmo, coração já não bate direito, pressão alta e tanta coisa mais. Já que eu estou em linha, é melhor ficar quieto. É o profeta que está dizendo aqui. Aí eles são obrigados a concordarem por posição política, por interesses particulares, eles são obrigados a dizer assim, olha, e muitos homens abaixo do bispo, ou os homens altos, se sentariam e diriam, bem, se eu posso simplesmente concordar com ele, não tenho dúvida que posso ser o próximo na fila para a sua posição. Vê? Então você se estriba em seu próprio entendimento, ao invés de fixar seus pés pela palavra de Deus. Isso é o que causa estas coisas. Amém. É o que nós estamos vendo. E a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela discerne as intenções do coração. E é apta para discernir, penetrar até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Você prega, você fala, e ela vai fazer um efeito. Porque ela vai discernir as intenções das pessoas que ouvem. A palavra vai. Eu não. Eu estou pregando o que o profeta pregou. Mas essa palavra vai discernir o espírito de cada pessoa, as suas intenções, seus ideais, porque o tempo se encarregará de mostrar essas coisas. Amém? Amém. Eu li, estudei, falei da mensagem, não te estribes no teu próprio entendimento. É isso que o profeta nos chama. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer o Senhor por mais esta oportunidade. Amanhã, reunião com os cooperadores. Sexta-feira, convocamos para uma reunião de jejum e oração. À noite,
às 20 horas, 8 horas da noite. Não vai ser transmitido, mas estaremos aqui orando com a igreja, aqueles que vierem para orar. E vamos ter os pedidos de orações pela internet ou pessoalmente aqui. Nós vamos ler os pedidos antes de começarmos a oração. E vamos ter um dia de dedicação ao Senhor. Aqueles que podem, aqueles que seus trabalhos permitem. Então nós vamos ter esse dia de dedicação, de consagração ao Senhor. E eu creio que Deus vai ouvir as nossas orações como tem ouvido e realmente vai nos abençoar. Amém? Nos acompanhou a irmã Lúcia Rosa de Assis Chateaubriand, a irmã Gleci Família de Colombo, a irmã Talita, a irmã Margarida de Curitiba, como eu havia falado recentemente. A irmã Talita nos ligou, desejando voltar para a comunhão, e ela desejando congregar aqui conosco, e certamente ela estará nos procurando nesses próximos dias. Nós teremos a ceia aqui no domingo, né? Damos boas-vindas para ela, filha da irmã Margarida. Também irmão Derli, a irmã Lourdes e irmão André, em Enéas Marques, irmão Juarez, em Enéas Marques, irmão Josué e a irmã Danusa, em Francisco Beltrão, a irmã Lindalva, em Guaíra, irmã Maria, irmã Guiomar, irmã Lília e a irmã Aline, em Guaíra, irmão Marcos e família, em Jataizinho, a irmã Diva dos Anjos, em Ponta Grossa, irmão Ismael e família, em São José dos Pinhais. De Toledo, nós temos irmão Ademir e família, irmão Felipe, irmã Esther, irmão Gabriel e família, irmão Gilson e família, irmão Jonatas, Inês e Júnior, irmão Lorivaldo e família, irmã Maria, irmã Noemi e irmã Sara, irmão Ney e família, irmão Olegário, irmã Graça, irmã Ana e irmã Clara, irmão Otávio e irmã Nair, irmã Rosa, Rosalina, né? Irmão Valdecir, irmã Valdina, irmão Juraci e a irmã Graciete, irmão Valmir Mussulim, também irmã Vilma e irmão José Francisco, irmão Wesley e família, de Veracruz, irmão Sandro e família, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmão Gerso e família em Ferraz Vasconcelos, a irmã Luzia e família em Itapevi, irmão Josias e família em São Paulo, irmã Sandra, irmão Abraão e irmã Ana Lídia em Gravataí, a irmã Ada em Novo Hamburgo, irmã Rosana em Novo Hamburgo, irmão Josué e família em Passo Fundo, a irmã Ellen em São Leopoldo, a irmã Margarete e a irmã Sabrina em São Leopoldo, irmão Alodir e a irmã Graziela em Camboriú, irmão João Gomes em Camboriú, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmã de Leus em Rio Negrinho, irmão Antônio Barabas em Turvo, Belo Horizonte, irmão Maurício e família, a irmã Terezinha e a irmã Marta, que estão de passeio ali, a irmã Simone Oliveira, também a irmã Vitória, a irmã Dória e Aquiles em Mirabela, Minas Gerais, a irmã Lídia em Campos, Rio de Janeiro, temos também a irmã Elifas, a irmã Mônica em Macaé, temos a irmã Eveline, a irmã Maria, a irmã Esther em Campo Grande, irmão Mário, Hugo e família em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Amém? Deus abençoe todos que participaram conosco. E aqui tem, eu creio que é um pedido ou agradecimento. Irmã Inês e família de Toledo agradece a Deus por mais um ano de vida que o irmão Gerson completou ontem e pelo irmão Bruno, que completará mais um ano de vida amanhã. Também pede oração pela saúde do irmão Gerson. A irmã Sandra pede oração pelo seu primo Mateus, que nasceu hoje e está na UTI, pois deu complicação e está tendo parada cardíaca a cada minuto. Os médicos disseram que só um milagre. Mas, se tem só um milagre, tem que ter um autor desse milagre. Amém. E todos nós sabemos que o autor é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos levantar nossas mãos. Senhor, abençoamos em nome de Jesus todos que participaram conosco dessa reunião, aqui presentes, os que nos ouviram através da internet. E agora, Pai, a nossa oração de coração, de alma, com nossas mãos levantadas, especialmente por essa pequenina criança que não sabe nem por que veio ao mundo e já vem enfrentando os problemas que o mundo oferece. Nós oramos em nome de Jesus. Se o Senhor tem um plano, Pai, de ver essa criança crescer para lhe servir, o Senhor conhece todas as coisas,
nós colocamos então diante do Senhor. E não admitimos que sua vida seria ceifada antes do tempo, determinado pelo Senhor. Portanto, em sua vontade e perfeita direção, nós colocamos essa criança diante do Senhor, pedindo que o Senhor, o Deus dos milagres, um Deus que levanta os mortos, um Deus que transforma as vidas, um Deus que tira pecadores da sarjeta, bêbados e prostitutas e faz uma nova criatura, o Senhor pode fazer um novo coração, uma nova vida ali, Pai. E nós oramos em nome do Senhor e cremos que aquilo que é determinado pelo Senhor não cairá por terra sem que se cumpra a tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor. E agradecemos com os aniversariantes, em nome do Senhor Jesus, e colocamos também o irmão Gerson diante de ti, Pai, para que o Senhor cumpra a tua vontade e dê um restabelecimento da sua saúde, tão somente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus vos abençoe, abrace a sua teofania, a teofania de Jesus, e até sexta-feira para aqueles que vierem, e sábado estaremos aqui também a partir das 19 horas, estaremos iniciando cantando. Deus te abençoe.